o Leão da Ilha que se prepara para novo duelo. Depois da derrota diante do Fortaleza, fora de casa, o Sport encara o Fluminense. E nesse curto período de preparação, o Leão que tem desfalque e vai vir com os principais destaques com o repórter Vinícius Calado. Um abraço para você, Vinícius. Bom dia. Valeu, um ótimo dia a vocês. Dia em que marca o fim da curta preparação do Sport visando o próximo compromisso pela Série A. Amanhã, 19h, na Ilha do Retiro, contra a equipe do Fluminense pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport, que vem de derrota no Clássico Nordestino para o Fortaleza, placar de 1-0 para a equipe cearense. O Fluminense que vem de vitória em clássico contra o Botafogo por 2-0, gols de Cano e Lima, partida que marcou a estreia do novo comandante, o argentino Zubeldia. O Fluminense teve a estreia do técnico, teve vitória, está na parte de cima da tabela, chega com moral e querendo emplacar esse resultado positivo mais uma vez para cada vez mais subir na tabela de classificação. Começando rapidamente pelo Fluminense, Thiago Silva é um ponto de interrogação para esse jogo contra o Sport, ele que saiu com incômodo na coxa, na região posterior de coxa, no clássico do último domingo. Falando pelo lado do Sport, o técnico Daniel Paulista não vai ter a importante presença do atacante Derek. O atleta vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ele foi punido, vai ser a segunda vez que ele vai cumprir a suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Foi punido contra o São Paulo na 20ª rodada, no empate por 2-2 na Ilha do Retiro. Também recebeu amarelo contra o Vasco na 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, também na Ilha do Retiro. E completando essa sequência de amarelos acumulados, no último sábado, na derrota para o Fortaleza, Derek foi punido mais uma vez. Um lance até bobo, com a reposição do João Ricardo. Lucas Cal e Derek tentaram retardar a reposição do goleiro do Fortaleza, e o Derek, na ocasião, foi o, entre aspas, escolhido pelo árbitro da partida para receber o cartão amarelo. Então, Derek de fora. Se Daniel Paulista quiser manter um centroavante de maior referência, tem como opções Ramírez, que entrou no segundo tempo contra o Fortaleza, Pablo, que foi relacionado para o jogo, e Paciência, que foi relacionado contra o Corinthians depois de um longo tempo, mas ficou de fora da relação contra a equipe do Fortaleza. Se Daniel não optar por outro atacante de referência, pode colocar mais um atleta no meio campo, ou até mesmo colocar 3 atacantes, só que de mobilidade. Léo Pereira, Mateuzinho e Barleta, Léo Pereira, Mateuzinho e Romarinho, ou colocar o meio-campista que falamos, Johan, que foi bem contra o Corinthians e entrou bem contra o Fortaleza, mesmo um jogo coletivo do Sport abaixo. Johan foi bem, criou situações de gol, deu passe para o Derek quase empatar, quase fez um golaço de falta. Então são algumas das possibilidades do Sport para esse jogo diante do Fluminense, do técnico Zubeldia. Enquanto o Derek está de fora, o técnico Daniel Paulista aguarda as situações de Rafael Thierry, que foi substituído no intervalo contra o Fortaleza, e de Pedro Augusto, que seria uma peça a retornar a ficar disponível na última partida, mas sofreu um trauma no joelho. Fica a expectativa se estará disponível para esse jogo de amanhã. Quem volta com certeza é o volante Zé Lucas, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Zé Lucas volta e naturalmente retorna ao time titular, formando a dupla de volantes ao lado do colombiano Christian Rivera. E para esse jogo entre Sport e Fluminense, a arbitragem está definida e também está escalada, e será a arbitragem FIFA. Quem vai comandar o apito? Rafael Claus, de São Paulo. Ele apitou recentemente Sport 2, Vasco 3 na Ilha do Retiro, que terá como assistentes Daniel Luiz Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira, a dupla de assistentes, assim como o árbitro principal de campo da Federação de São Paulo. Quarto árbitro, Fábio Augusto Santos Sá Júnior, de Sergipe. O VAR terá o comando do experiente Hilbert Estevam da Silva, de São Paulo, assistido por Fabrício Porfírio de Moura e Delson Fernando Freitas da Silva. O Fabrício de São Paulo, o Delson, experiente da Federação do Pará. Valeu, Vinícius Calado trouxe aqui as principais informações sobre esse duelo, né? Esse confronto. Diego, nessa altura do campeonato,
O Sport desperdiçou pontos importantes diante do Fortaleza, acabou sendo derrotado. Agora vai encarar, né, o Fluminense e pode tentar algo de novo. Tem a ausência, né, o desfalque importante do Derek. Como é que você enxerga esse confronto? Será que o Sport ainda tem algo a mais pra se tirar? Porque assim, sinceramente, eu até conversei com o Mário ontem, eu já abri mão. Eu acho que esse Sport não tem mais nada o que tirar, não. É um time que pode tentar não cair na lanterna, talvez, mas que não vejo um desenvolvimento para conseguir. Acho que tem posturas que em muitos momentos acaba trazendo essa pressão também para a equipe rubro-negra, né? Podia ter feito um desempenho diferente do que foi contra o Fortaleza, por exemplo. Mas eu quero saber a sua opinião, Diego. O que é que você acha desse Sport, do que pode ser feito ainda para essa reta do campeonato? Apesar das melhoras obtidas pelo Daniel Paulista, Thaís, mas o time do Sport não consegue manter uma constância nos jogos. Fez um bom jogo contra o Corinthians, mas contra o Fortaleza a equipe foi sofrível, mais uma vez. No primeiro tempo, facilmente envolvido pelo Fortaleza. É claro que no segundo tempo houve chances claras de gol, né? O Johan, como você bem observou pelo Vinícius Calado, o Johan entrou mais uma vez e entrou bem na partida, deu um pouco mais de qualidade à criação. Só que esse Sport, para jogar a Série A, para mim, tem que ser esquecida essa campanha. Para mim o Sport sim é Série B pro ano que vem. Agora a pretensão, a motivação de momento tem que buscar não ser o pior time da história dos pontos corridos. 14 pontos ganhos, você olha assim pela tabela, são 13 pontos atrás do 16º, são 7 pontos atrás do penúltimo, que é o Fortaleza. Então, assim, é muito pouco. Um time que sempre vimos, né, o Sport brigar por pretensões um pouco maiores, até mesmo quando foi rebaixado em outras situações, mas o Sport lutava, o Sport brigava. Hoje não vemos nem isso, porque você vê o bloco daqueles que brigam pelo título, outro bloco que brigam pela Libertadores, outro bloco que brigam pela Sul-Americana e outro bloco que estão brigando contra o rebaixamento. Porque apesar da diferença do 16º pro 17º, 105 pontos, mas você vê que Vitória, Juventude e Fortaleza ainda demonstram alguma força, demonstram buscar alguma coisa, tentam dar alguma reação. O Sport tem isso. O Sport vive num grupo isolado, luta contra ele mesmo. Isso é uma situação muito lamentável, Thaís. Eu não espero nada além de que buscar esse status não ser o pior da história dos pontos corridos. E contra o Fluminense, principalmente, apesar de não ser uma equipe tão briosa tecnicamente, mas é um time muito experiente, jogadores calejados, Samuel Xavier, Fábio, René, Germancano, que mesmo com 37 anos ainda dá muito trabalho, é um atacante perigosíssimo, então vem para pontuar o Fluminense e vai ser mais um desafio complicado para o Sport, até porque na Série A não tem café pequeno. Agora podia ter descomplicado, né, Diego? Se tivesse vencido Fortaleza, ou pelo menos não perdido, podia estar outro clima até pro jogo também agora de quarta-feira, Diego. Não tem nenhuma dúvida, Thaís. Agora, assim, o jogo do Fortaleza, para mim, seria a última cartada pro Sport, se quisesse dar uma arrancada. Mas é como já vimos, o Sport faz um jogo bom e alterna para um jogo muito ruim. E isso é um ponto negativo para o Sport, para aquele que precisa fazer uma sequência de resultados para poder sair do Z4. Então, assim, é uma situação difícil, muito complicada por parte do Daniel Paulista, porque o Sport até melhorou. Como eu falei, o ataque melhorou, passou a incomodar, mas a defesa ainda demonstra muitas falhas, né? Pode não ter o Rafael Thierry, e para mim já vai ser uma falha, já vai ser uma perda enorme. Ramon Menezes, ultimamente, vem falhando. E quem vai ser o substituto? João Silva? Também tem o Lucas Cal, que fez o jogo passado como volante e não foi bem. O Lucas Cal pode ser também colocado como zagueiro. Será que o Daniel vai colocar ele no lugar do Rafael Thierry? Para mim vai ser uma bagunça muito grande. E o Sport não pode dar moleza para esse Fluminense, independente da situação, mas o Sport jogando em casa tem que fazer um jogo interessante, um jogo parecido como foi contra o Corinthians. E até me atrevo a dizer, se o Sport tivesse repetido a mesma atuação contra os paulistas em Fortaleza, teria vencido o jogo.